E casos recentes envolvendo adolescentes reacendem um alerta importante. Como cuidar da saúde mental dos nossos jovens e estabelecer limites saudáveis? O assunto é sério e precisa ser discutido. Especialistas explicam como orientar adolescentes, fortalecer o diálogo, estimular a empatia, amor ao próximo, respeito, além de promover o cuidado emocional dentro e fora de casa. Nos últimos dias, casos de violência envolvendo adolescentes e jovens no Brasil têm levantado um grande debate. Como anda a saúde mental dos nossos jovens? Situações extremas, como o caso do cachorro-orelha, em que um grupo de adolescentes praticou crueldade contra o animal, chocaram o país e reacenderam uma discussão urgente sobre o comportamento, empatia e responsabilidade. Especialistas alertam que esse tipo de comportamento não pode ser analisado de forma isolada. Ele envolve fatores neurológicos, sociais, emocionais e familiares, especialmente porque o cérebro do adolescente ainda está em desenvolvimento. O nosso cérebro ele tem um período de formação que dura até os 25 anos de idade. E uma das últimas áreas a se desenvolver é a da tomada de decisões, raciocínio lógico, né, e escolhas. Ou seja, nossos adolescentes, geralmente, eles não são muito bons em tomar decisões por conta própria, em ter uma autenticidade no comportamento. Como que eles geralmente, então, tomam as decisões? Por meio de grupos. As pessoas, elas procuram esses grupos para formarem a sua personalidade. E muitas vezes, o que o grupo faz, você acaba cedendo e participando sem perceber. Então, geralmente vemos grupos de adolescentes, como o caso do cachorro-orelha, em que uma pessoa do grupo, ela começa aquele comportamento e os outros fazem o que chamamos de efeito manada. O comportamento deles simplesmente vai na onda dos outros. De acordo com o especialista, a região do cérebro responsável pelo controle dos impulsos e pela avaliação das consequências, o córtex pré-frontal, é uma das últimas a amadurecer. Isso torna o adolescente mais suscetível a agir por impulso e a seguir comportamentos de grupo, mesmo quando envolvem riscos e violência. Todavia, as consequências podem ser avassaladoras. A consequência vem. Eles não têm um arcabouço psicológico para lidar com isso, para saber como recorrer e mudar isso. E eles precisam agora lidar também com a indignação da sociedade. É demais. Alguns comportamentos daí podem surgir: enclausuramento, timidez excessiva, irritabilidade e diversas outras coisas. O ideal é que você tente trabalhar isso antes, porque consertar os estragos de todo esse sentimento, de toda essa frustração é muito difícil. Outro caso recente de violência no Distrito Federal, em que um jovem foi espancado por outro até a morte, ampliou ainda mais a preocupação de pais e responsáveis. A pergunta que fica é: como proteger a saúde mental dos jovens e, ao mesmo tempo, estabelecer limites saudáveis? Os pais, obviamente, eles precisam ter uma comunicação mais aberta com os filhos e explicar sobre causas e consequências. Falar também sobre uma eventual punição, um eventual castigo, o que pode acontecer diante de ações impensadas. Criar um diálogo onde não haja simplesmente o perdão por todos os comportamentos, né, que são feitos. Os filhos, eles precisam saber da consequência dos seus atos e os pais precisam ter esse diálogo aberto com eles. Educar seu filho não é só protegê-lo e perdoar todos os comportamentos. Você precisa também saber sancionar. Obviamente, sancionar de uma forma bem feita. Os pais têm um papel central nesse processo. Estabelecer diálogo, explicar as consequências, aplicar limites claros e sancionar comportamentos inadequados de forma construtiva é essencial. Mas essa responsabilidade não é só da família. Escola, comunidade e políticas públicas também precisam atuar de forma integrada, promovendo a empatia, o respeito e a resolução não violenta dos conflitos. O especialista também chama a atenção para sinais que podem indicar que algo não vai bem. Geralmente o adolescente ele fica mais recluso, ele começa cada vez mais a esconder alguns comportamentos, a adotar algumas ações que diferiam do que era antes. Quando os pais tentam intervir, tentam conversar, geralmente eles repelem imediatamente. Esse pai, ele precisa desde cedo criar um vínculo com esse filho, porque às vezes os pais, eles se distanciam dos seus filhos e quando algo de ruim acontece, eles tentam criar imediatamente um diálogo. É muito difícil. A prática regular de esportes, o acompanhamento psicológico
e uma família engajada também podem ser grandes aliados no desenvolvimento emocional e social dos jovens.